Você conhece quais são os sacramentos? Você já mergulhou acerca do que se trata? Do que se trata a Santa Ceia e o batismo? Esses que são sinais visíveis de algo completamente invisível, espiritual, algo que retrata a unidade da nossa fé, a união com Cristo, que você possa mergulhar acerca do significado, da essência disso, retratada à luz das Sagradas Escrituras. Bom dia a todos, que possamos mergulhar em mais um dia, para a honra e glória do Senhor, que o Senhor nos direcione, que o Espírito Santo nos ilumine, mediante a leitura da sua palavra, que essa palavra seja aplicada e viva dentro dos nossos corações. Dia 33 da Confissão Belga. Na verdade, o artigo de número 33 da Confissão de Fé Belga. Depois nós faremos a meditação no livro de Provérbios, do capítulo 13 ao 16. Nós já estamos na live de número 262. Não se esqueça de comentar, de compartilhar. Vocês que estão aí, já mandem esse aviãozinho para um monte de gente. Quando vocês mandam assim no começo da live também, as pessoas, porventura, podem ver e entrar, ainda dá tempo delas meditarem também um pouquinho conosco. Que a palavra do Senhor seja cada vez mais propagada, para que as pessoas sejam libertas de si mesmas. Então vamos ao que diz o artigo de número 33. Eu já compartilhei com vocês ali dentro do grupo, da lista de transmissão do Instagram, no grupo do WhatsApp. Quem não faz parte ainda, só clicar no link da bio, já tem ali o direcionamento para essa lista de transmissão, 4 capítulos por dia, que vocês possam compartilhar isso com os outros também. Vamos para o artigo de número 33, os sacramentos. Olha o que diz: cremos que o nosso Deus gracioso, atento à nossa insensibilidade e fraqueza, ordenou os sacramentos para selar em nós a sua promessa, para servirem como penhor da sua vontade e graça para conosco, e para alimentarem e sustentarem a nossa fé. Assim termina essa primeira frase que define esse artigo. Então, traduzindo em termos leigos, nós vemos que este Deus, que é nosso Senhor e Salvador, ele ciente de quem nós somos, da nossa fraqueza e dessa nossa insensibilidade, nos deixa e ordena os seus sacramentos. Sacramento que vem de sacro, de sagrado, justamente para selar em nós. Selar é como se fosse fechando, tornando isso mais seguro. Em nós, essas suas promessas, as promessas eternas que emanam das Sagradas Escrituras. Eles servem como penhor de sua boa vontade e graça para conosco. Eles refletem uma natureza eterna, tá? Eles apontam para essa natureza eterna e alimentam e sustentam a nossa fé. Observe que nós temos tratado agora dos pontos primordiais do que é uma igreja verdadeira, dentre quais os sacramentos estão. Lembra-se que são 3 marcas da verdadeira igreja. Primeira, correta pregação da palavra. A pregação fiel ao evangelho. Segundo, dos sacramentos, a correta ordenança dos sacramentos. Quais são os sacramentos? Se te perguntarem quais são os sacramentos, lembre-se, nós somos protestantes, então não se trata dos 7 sacramentos do quais a igreja romana eles utilizam, mesmo porque não emanam das Sagradas Escrituras. Nós utilizamos esses 2 sacramentos porque eles estão claros e são universais. Qualquer pessoa leiga que pegar e ler a Bíblia verá que esses são os sinais estabelecidos por Deus para serem feitos em memória dele. E o terceiro, que é justamente a excomunhão, a disciplina eclesiástica, que também não deixa de ser correta. Executar de maneira correta a excomunhão e a disciplina eclesiástica. Então, estes 2 sacramentos que alimentam e sustentam a nossa fé. Nós vemos aqui em Gênesis 17, verso 9, diz assim: então Deus disse a Abraão: é sua responsabilidade permanente de seus descendentes obedecer aos termos da aliança.
Este é o sinal da aliança, que vocês e seus descendentes devem guardar. Todo indivíduo do sexo masculino entre vocês deve ser circuncidado. Cortem a carne do prepúcio como sinal da aliança entre mim e vocês. Todo menino deve ser circuncidado no 8º dia depois do nascimento, de geração em geração. Isso se aplica não apenas aos membros de sua família, mas também aos servos nascidos em sua casa e aos servos estrangeiros. Vamos continuar lendo. Paramos aqui no 12. E aos servos estrangeiros que você comprou, quer sejam nascidos em sua casa, quer os tenha comprado. Todos devem ser circuncidados. Terão no corpo o sinal da minha aliança sem fim. O indivíduo do sexo masculino que não for circuncidado será excluído do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Observe que era um sinal eterno, marcando uma aliança eterna. Esse sinal que não ficou destituído, ele foi simplesmente substituído. Vocês vão observar que a circuncisão era antes da nova aliança, então ela foi preponderante durante todo esse tempo, marcando o povo que pertencia a Deus. Era o sinal visível da graça invisível. Eles marcavam algo que já estava estabelecido por Deus, cumprindo aquilo que estava escrito nas Sagradas Escrituras. Êxodo 12, verso 1 diz assim: Então o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito. Vamos ler aqui o que está escrito. Calma aí que está abrindo. Êxodo capítulo 12. Então o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: De agora em diante este mês será para vocês o primeiro do ano. Anuncia a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-la com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará o seu cordeiro ou o cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixe sobras para a manhã seguinte. Queime o que não for consumido antes do amanhecer. Essas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e de cajado nas mãos. Façam a refeição apressadamente, pois é Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito. Lembre-se, Páscoa, só fazendo um adendo aqui, a Páscoa, que sempre foi chamado de Páscoa, era justamente essa festa do qual os israelitas comemoraram como a libertação dos seus antepassados na escravidão do Egito. Então, isso deve ser completamente sedimentado na nossa mente para que vocês entendam essas mudanças. Verso 12. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos entre os animais da terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga da morte não os tocará. Este será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Durante 7 dias comerão o pão sem fermento. No primeiro dia da festa, removerão das casas qualquer mínima quantidade de fermento. Quem comer o pão com fermento durante algum dos 7 dias será eliminado do meio de Israel. No primeiro e no 7º dia da festa, todo o povo celebrará um dia oficial de reunião sagrada. Não será permitido nenhum tipo de trabalho nessas datas, exceto o preparo da comida. Celebrem a festa dos pães sem fermento, pois ele os lembrará que eu os tirei das multidões da terra do Egito exatamente nesse dia. A festa será uma lei permanente para vocês.
Celebrem-na desse dia de geração em geração. O pão que comerem será preparado sem fermento, desde a tarde do 14º dia do primeiro mês até a tarde do 21º dia do mês. Você vai verificar aqui, então, que, de certa forma, tudo foi ordenado de maneira muito clara e minuciosa por Deus. Foi explicada ao seu povo como deveria ser feito. Se você entrar ali no verso 21, ele continua ainda trazendo. Em seguida, Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel e lhe disse: vocês vão e escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem o animal para a Páscoa. Deixem o sangue escorrer para uma vasilha. Tomem um feixe de ramos de isopo e molhem com sangue. Usando o isopo, passem o sangue no batente das laterais e no alto das portas. Ninguém saia de casa até o amanhecer, pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios. Mas quando ele vir sangue nas laterais e no alto da porta, passará sobre aquela casa. Não permitirá que o anjo da morte entre em suas casas para matar vocês. Lembre-se de que essas instruções são uma lei, que vocês e seus descendentes deverão cumprir para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, continuarão a realizar essa cerimônia. Então seus filhos perguntarão: o que significa essa cerimônia? E vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou sobre as casas no Egito e, embora tenha batido os egípcios, poupou as nossas famílias. Então todos que ali estavam se prostraram e adoraram. Lembre-se, se prostrar era se colocar de joelhos. Nós hoje não mais nos prostramos. É uma dificuldade ficarmos de joelho. Nós não entendemos que nós não estamos nos ajoelhando diante de homens e sim diante de Deus. Verso 28 diz: assim o povo de Israel fez conforme o Senhor havia ordenado, por meio de Moisés e Arão. À meia-noite o Senhor feriu mortalmente todos os filhos mais velhos na terra do Egito, desde o filho mais velho do faraó, sentado em seu trono, até o filho mais velho do prisioneiro no calabouço. Até mesmo os primeiros machos dentre os animais foram mortos. O faraó e todos os seus oficiais e todo o povo egípcio acordaram durante a noite, e ouviu-se um grande lamento em toda a terra no Egito. Não houve uma só casa onde não morresse alguém. Então, observe que retrata justamente a figura de Cristo mediante o sangue que foi aspergido sobre nós, o sangue derramado na cruz, que prefigura justamente o sangue derramado sobre nós, que nos purifica e nos liberta. Este é o verdadeiro sacramento que nós podemos confiar. Em Romanos capítulo 4, verso 11 diz: a circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía a fé e de que Deus já o havia declarado justo, mesmo antes dele ser circuncidado. Isso daqui é muito importante, tá? Lembra que a circuncisão foi substituído pelo batismo. A circuncisão era apenas um sinal e o batismo também continua sendo um sinal. Ele é um sinal que aponta para a fé. Ele já possuía a fé e depois que foi dado o sinal, mesmo antes de ser circuncidado. Aqui nós estamos no Novo Testamento, tá? Romanos trata do Novo Testamento. Já havia ocorrido a vinda de Cristo. Nós estamos aqui retratando os ensinos de Paulo, ele mostrando e explicando a razão de tudo aquilo que havia acontecido. Lembre-se que tudo isso que nós mencionamos do Antigo Testamento era a sombra daquilo que haveria de vir. Tudo isso foi cumprido em Cristo Jesus. Então, continua dizendo Romanos capítulo 4, verso 11. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa da fé. Nós somos justos não por conta de nós, mas por causa da fé. A fé que é um dom de Deus. Ou seja, tudo que nós temos provém de Deus. A nossa própria fé vem de Deus capacitando nosso ser a se curvar diante dele. Não se trata da nossa simples vontade, mas de Deus. Encontrar misericórdia dentro do seu próprio ser e derramar em nós, não por conta de algo que nós fizemos ou de algo que nós podemos fazer para encontrar um favor de Deus. Nós simplesmente somos aqueles que Deus escolheu amar por razões que desconhecemos. Assim como aquele povo que estava no Egito, Deus escolheu salvá-los por razões que desconhecemos. Mas Deus escolheu salvar, porque nós estávamos caminhando rumo à destruição eterna, mas Deus escolheu nos amar.
Essa é a causa da nossa salvação, porque Ele nos amou. Então, continua dizendo aqui, Ele os acrescentou a palavra do Evangelho, para apresentarem melhor diante dos nossos sentidos externos aquilo que Ele nos declara em sua palavra, e o que faz interiormente em nossos corações, confirmando em nós, assim, a salvação que nos concede. Por intermédio da palavra do Evangelho. Olha o que diz aqui no verso 19 de Mateus 28. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é uma ordem, um imperativo, uma ordem do qual Deus estabeleceu, tal qual está em Efésios, capítulo 5, verso 26, a fim de torná-la santa, purificando, a lavá-la com água por meio da palavra. Nós vemos aqui, então, a palavra também como completamente preponderante em toda essa construção e também como um meio de graça. Esses meios de graça, o sacramento, a palavra, a reunião, a oração, são todos sinais do quais apontam para algo grandioso e maior do que nosso entendimento pode compreender. Mas nós cremos que se trata justamente de Deus atuando em nós. Continua dizendo, os sacramentos são sinais e selos visíveis de algo interior e invisível, por meio dos quais Deus opera em nós pelo poder do Espírito Santo. Observe que tudo que nós falamos acerca do Espírito Santo, o Espírito Santo que é Deus que atua em nós. Lembre-se, Pai, Filho e Espírito Santo, nós já abordamos acerca da Trindade e nós clamamos sempre pelo Espírito Santo, o Espírito Santo que é Deus. Deus se manifestando de maneira visível dentro de nós. De maneira visível, como essa manifestação de maneira visível? Você vê uma transformação, uma regeneração. Não existe regeneração onde não há transformação. Todos aqueles que são regenerados naturalmente, eles são transformados. Você verá o agir de Deus nessa vida, você verá a transformação, você verá a inclinação dos seus desejos obscuros agora em desejos que agradam ao Senhor. Então, muitas pessoas olham e imaginam que a fé é simplesmente você frequentar uma igreja, você ter uma religião, e não se trata disso. Se trata de uma mudança de vida, de uma mudança de paradigma, de transformação real de vida. Pessoas que dizem crer em Deus, mas não o obedecem, eles na verdade não creem. A sua fé é uma verdadeira mentira, justamente porque aquele que crê também obedece. Lembre-se que nós já abordamos, não se trata de uma obediência total, onde as pessoas são completamente santas. O ser humano nunca vai ser completamente santa, mas os seus pecados não são pecados intencionais, são meros acidentes, do quais, quando confrontados, naturalmente eles se curvam diante de Deus. Eles não vivem mais entregues a si mesmos. Então, pense muito bem a respeito disso tudo, tá? Então, as pessoas imaginam que esses sacramentos são sacramentos salvíficos. O que significa sacramentos salvíficos? Que as pessoas cumpriram esses sacramentos, beleza, agora estou salvo, vou para o céu porque já ocorreu. Não, os sacramentos apontam para algo já que foi feito. Se esse algo não foi feito dentro de nós, é uma mera aparência. Quantas pessoas passaram pelos sacramentos do batismo e da ceia? Primeiro o batismo, depois a ceia, por óbvio. Eles constantemente, eles estão ali ceiando, mas eles estão completamente distantes de Deus. Quantas pessoas confessaram Cristo, mas não têm Cristo? Milhares, milhares, milhares e milhares. Mas Deus sabe todas as coisas. Essas vãs confissões haverão de ser depois julgadas, não por nós, porque nós clamamos justamente para que essas pessoas se arrependam e creiam de maneira verdadeira. Nossa função não é julgar, nossa função é simplesmente proclamar o Evangelho. Julgar, quando eu digo julgar, não está no sentido de não apontar erros. Nós apontamos erros segundo as Sagradas Escrituras, mas no sentido de que nós acolhemos. Por quê? A partir do momento que nós aplicamos a disciplina eclesiástica, de certa forma nós estamos julgando, mas nós estamos julgando segundo a reta justiça, e nós estamos zelando por aquela vida. Não se trata de um desprezo por aquela vida, se trata de amor, porque o amor disciplina, o amor visa justamente a restauração.
Não importa se essa pessoa não vai gostar, porque nós queremos a restauração da sua alma para a salvação eterna. Então, nós olhamos para algo muito maior. Nós não nos importamos que essas pessoas possam ter rixas contra nós, justamente porque nós cremos numa vida eterna. Nós não nos importamos de olhar para uma vida que dura 70 anos. A pessoa não vai querer falar mais comigo porque eu fui verdadeiro com ela. Não importa, justamente porque importa não perder essa pessoa para a vida eterna, crendo que o único que pode operar nesses corações é o Espírito Santo. Então nós sempre falaremos a verdade, ainda que verdades que contrariem o estilo de vida, contrariem aquilo que eles vivem, mas nós sabemos que essa verdade é a única verdade que liberta, que cura e que restaura. Continuando, então esses sacramentos que são sinais e selos visíveis de algo interior e invisível, por meio dos quais Deus opera em nós pelo poder do Espírito, ele é definido em Romanos 2, verso 28, da seguinte forma: pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Justamente aquilo que eu havia acabado de explicar. Só que aqui ele retrata como judeu. Judeu verdadeiro é quem é no íntimo, e circuncisão verdadeira é a do coração. Ele retrata esses dois aspectos de maneira muito clara. Não adianta você simplesmente ter uma marca, você tem um certificado de batismo, mas você não foi circuncidado no seu coração. Lembra o que era essa circuncisão? A circuncisão que nós mencionamos. Então ele faz uma analogia com a circuncisão do coração, que é invisível, que só pode ser efetuada pelo Espírito. Olhe lá depois em João capítulo 3 e você verá Cristo falando justamente a Nicodemos, dessa forma que deveria nascer do Espírito, que o homem não poderia nascer de maneira natural. O homem de Deus mesmo, feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Observe que quem é verdadeiramente cristão não é aquele que tem uma marca, mas aquele que é no íntimo. Esse retrata justamente o que está escrito diante de toda a Sagrada Escritura, sempre apontará para isso. Estão entendendo? Diz amém aí. Deixa eu ver se vocês estão completamente conectados, estão entendendo, vocês já abordaram isso. Observe que nós estamos tratando também de outro ponto primordial, que é da aliança de Deus com o homem. Essa aliança que vem desde Abraão. Deus sempre foi um Deus de aliança. Um Deus que estabeleceu essa aliança com o homem, do qual, mesmo o homem sendo infiel, ele permanece fiel, cumprindo aquilo que ele fez. Não só temporalmente, mas eternamente. Vocês entendiam dessa forma, ou por vezes vocês compreendiam de maneira equivocada? Olha o que diz em Colossenses capítulos 2, verso 11. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. Ou seja, a nossa circuncisão do coração é feita, operada por Cristo. Ela é espiritual, removendo o domínio da nossa natureza humana. Agora nós não somos mais escravos do pecado, nós nos tornamos escravos de Cristo. A palavra escravo é servos, é utilizado como se fosse aquele que serve, aquele que é submisso, é doulos, né? Você vai ver Paulo nas suas cartas sempre, eu, Paulo, escravo de Cristo, apóstolo. Ele não chamava ele de apóstolo. Observe que hoje nós colocamos a nossa qualificação antes do nome. Advogado Wanderson, doutor. Imagina que os maiores homens que pisaram nessa terra, eles se colocavam em completa submissão. Imagina, hoje as pessoas colocam, eu sou apóstolo tal pessoa. Não existem esses apóstolos são falsos, tá? Os apóstolos que existem são os 12. Eles podem até serem plantadores de igreja, mas isso não dá a eles algum título. O título muitas vezes é conferido meramente para que as pessoas possam ter autoridade sobre outras pessoas. Mas nós não devemos olhar as pessoas simplesmente por títulos, e sim por aquilo que elas carregam. Então qualquer pessoa que carrega a marca de Cristo deve ser respeitada, claro,
e devemos servi-las, não por conta de algum título. O título não deve conferir autoridade às pessoas. O respeito deve ser de maneira uniforme a toda criatura. Nós olhamos, falamos aqui dos ministros, mas os ministros são apenas pessoas que foram capacitadas por Deus a serem servos. Então, que a gente possa compreender essa hierarquia, que ela sempre vai ter uma régua, e essa régua é de Cristo, onde todos nós somos comprados pelo mesmo preço. Todos nós devemos respeitar uns aos outros. Claro que existe uma organização, mas essa organização não deve conferir uma submissão servil, no sentido de que ela é completamente desprovida de qualquer racionalidade. Nós devemos sim entender por quê. Justamente pessoas ficaram aprisionadas por conta de demandas de homens escravizando outros homens por conta de autoridades. Pensa que o homem sempre busca autoridade, tá? O homem sempre vai buscar autoridade por intermédio de qualquer coisa. Às vezes as pessoas buscam autoridade até mesmo por conta desses sinais, esses sacramentos. Eu já sou batizado, eu tomo ceia, como se ele fosse mais especial que alguém. Imagine que uma pessoa que creu em Cristo, ele não foi batizado e consequentemente ele também não tomou a ceia, ele também faz parte do povo eleito de Deus da eternidade, e nós o respeitamos, nós o amamos. A única coisa que acontece é que ele não ainda pertence a essa igreja visível por esse lapso temporal, onde ainda talvez ela não tenha cumprido determinados requisitos que hoje se fazem necessários. Hoje não é simplesmente você creu, então vem aqui, você vai ser batizado. Não se trata disso. Hoje nós devemos explicar e compreender para que as pessoas saibam do que elas estão fazendo. Muitas pessoas são batizadas de maneira completamente emocional, onde elas sequer sabem do que está se tratando, sequer conhecem a Cristo. Lembre-se que naquela época eles faziam os batismos mediante a proclamação do Evangelho, só que Cristo era completamente ali conhecido. Eles estavam ali operando em outro tempo, onde eles sabiam do que se tratavam, eles já tinham uma certeza do que estava ocorrendo. Hoje nós temos milhares de tipos de Cristo. Embora Cristo seja só aquele que manda das Sagradas Escrituras, as pessoas nem sabem do que se trata, o que é crido. E por vezes daí as pessoas vão vivendo simplesmente um ciclo ali, elas sequer sabem o que creem. Me deparo muitas vezes com pessoas que estão há muitos anos na fé, do qual sequer compreendem o que creem. Pessoas que não leram as Sagradas Escrituras, que não têm compreensão do que se trata a religião que eles professam. Isso é uma vergonha para Cristo. Na verdade, vergonha para Cristo não, porque Cristo, se nós formos pecadores, se nós somos miseráveis, nada mancha a sua imagem. Mas nós envergonhamos, do ponto de vista humano, o nome de Cristo, embora ele não seja afetado por isso. O nome dele nunca poderá ser manchado pela nossa iniquidade, pelos nossos pecados, mas que nós possamos compreender do que se trata isso. Se você não é batizado, você deve ser batizado. Se você crê, você deve cumprir esse ritual. Mas se por um lapso, por algum acidente você morre, você é salvo. Você não é salvo porque você foi batizado, você não é salvo porque você tomou a ceia, você é salvo porque Cristo morreu por você e você confia única e exclusivamente nele. Mas se você não cumpre o rito do batismo e também se nega a tomar da ceia, de participar da ceia, você está em desobediência, você está pecando contra o Senhor. Então eu oro para que o Senhor traga clareza a você dessa necessidade. Tem alguém aqui que não é batizado, que crê em Cristo, o confessou como único suficiente Salvador, mas ainda porventura não foi batizado? Se tiver, depois se manifeste aí. E se quiser, depois eu explico mais sobre isso. Posso explicar sobre os princípios elementares da fé, para que vocês tenham também esse conhecimento do que se trata. Continuemos, tá? Diz ainda aqui em Colossenses 2:11, 12, agora vamos para o verso 12, onde diz: no batismo vocês foram sepultados com Cristo, e com eles foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé, no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Então, nós vemos aqui o batismo simbolizando aquilo que foi feito na cruz do Calvário.
Observe que no 11 dizem: em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física e sim espiritual, a qual foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo vocês foram sepultados com Cristo e com ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Nós imaginamos o verdadeiro batismo, há um só uma fé, um só batismo. O verdadeiro batismo é este momento do qual nós somos ressuscitados para uma nova vida. Observe que por vezes as pessoas imaginam que é aquele dia em específico do batismo. Isso é um equívoco. Por quê? Imagina se você não foi batizado, significa que você não nasceu de novo? Óbvio que não. Então, o batismo é justamente este momento do qual nós somos iluminados pelo Espírito Santo e passamos a crer. Passamos a crer, onde o Espírito Santo infunde a fé em nós. E dessa forma nós cremos, nós amamos a Deus, nós renunciamos a nós mesmos, nós morremos para nós mesmos. E isso é uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo atuando em nós e nos transformando, nos regenerando e também nos santificando. Continuando, diz assim: por isso esses sinais não são vãos nem vazios para nos enganar, porque Jesus Cristo é a verdade deles. Sem Cristo não seriam nada. Cristo é a razão disso tudo. Imagina que Cristo cumpriu tudo isso por nós. Ele já se deu como alimento para as nossas vidas. Esse alimento espiritual que nos sustenta e nos mantém firmes, graças a Ele, o nosso autor e consumador. O autor e consumador de nossa fé. Termina dizendo: além disso, nos contentamos com o número dos sacramentos que Cristo, nosso Mestre, nos ordenou, sendo somente 2, a saber, o sacramento do batismo e da Santa Ceia de Jesus Cristo. Estes são os sacramentos. Observe que aqui ele estava justamente confrontando a igreja romana. No entanto, ele não fica gastando tempo apontando: matrimônio não é um sacramento. Ele não fica explicando outros termos, justamente porque ele aponta justamente para a verdade. Eu não preciso ficar explicando aquilo que é falso. Eu aponto para a verdade, e a verdade é o suficiente para ela se sustentar. Então, são esses 2 sacramentos, o batismo e a ceia. O batismo, do qual nós podemos ver, que nem já foi mencionado em Mateus 28 e 19, e a Santa Ceia, que é estabelecida em Mateus 26, e depois em 1 Coríntios capítulo 11, do qual eu lerei o texto de Mateus 26, do 26 a 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou. Em seguida partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Ou seja, confirmação da aliança. A confirmação da aliança eterna, do qual Deus fez com o homem por intermédio de Abraão. O sangue de Cristo testifica justamente isso. Deus vindo salvar um povo para si, do qual todos aqueles que creem serão salvos. De forma que o sangue derramado perdoou o pecado de muitos. Que nós possamos nos arrepender e crer que isso é mais do que suficiente. Espero que vocês possam ter compreendido. Amanhã nós abordaremos de maneira um pouco mais profunda ainda o sacramento do batismo. Ele mergulha cada vez mais profundo e vai ser bem interessante. Então convido todos a estarem aqui. Nós já estamos perto do fim. Que o nome do Senhor seja louvado e glorificado. Vamos para os 4 capítulos de hoje. Nós estamos agora em Provérbios capítulo 13. Como que tem sido a leitura de Provérbios? Vocês têm achado interessante, têm meditado, têm entendido algumas coisas, têm gerado reflexão, encontraram algumas palavras ali que vocês podem enxergar a bondade de Deus de revelar a nós formas de vivermos de maneira que seu nome seja glorificado. São conselhos que devem ser práticos, tá? Observe
capítulo 13, olha o que diz no verso 3. Quem controla a língua terá vida longa. Quem fala demais acaba se arruinando. Quantas vezes nós não falamos demais? Quantas vezes nossa língua nos condena? Quantas palavras já foram malditas em todos os sentidos? Observe que a nossa língua deve ser controlada, e isso é fruto também do Espírito, o domínio próprio, que o Senhor habite em você para que você possa também seguir essa advertência. Olha o verso 4 do capítulo 3. O preguiçoso muito quer e nada alcança, mas os que trabalham com dedicação prosperam. Observe que a prosperidade é fruto de trabalho. A prosperidade sempre será fruto de trabalho. E claro que nós não estamos aqui fazendo uma teologia da prosperidade, mesmo porque o que é trabalhar e o que é ser próspero. Ser próspero, como eu já disse a vocês, existem pessoas prósperas que ganham um salário mínimo. Existem pessoas miseráveis que ganham milhões. Então a prosperidade não está atrelado à quantidade de dinheiro que você tem, mas ao Deus que você serve e à maneira como você se relaciona com tudo isso. Esse conceito talvez não é aceitável por muitas pessoas. Imaginam que hoje você vale o que você tem. Lembra que eu mencionei há pouco tempo acerca dos títulos? Às vezes as pessoas não possuem títulos, mas elas querem possuir bens. Elas valem o tênis que elas calçam, a roupa que elas vestem. Por isso que as pessoas andam que nem outdoors, sabe? Estou usando tal marca. Elas querem uma validação. Por isso que as pessoas querem ganhar dinheiro, comprar sua casa. Eles não querem ter por ter. Eles querem para validar a sua vida diante dos outros. Você vê hoje nas redes sociais as pessoas querendo mostrar aquilo que tem para trazerem autoridade sobre outras pessoas. E naturalmente isso é completamente marcado em nós. Nós tendemos a valorizar a pessoa que está com um carro novo, nós tendemos a valorizar a pessoa que tem uma casa, que está vestido bem, porque nossos olhos nos enganam. E as pessoas, sabendo que dessas formas nós seríamos enganados, as pessoas utilizam isso. Então que nós possamos não validar as pessoas justamente por este caminho. Continuemos. Verso 7 diz assim: alguns que são pobres fingem ser ricos, outros que são ricos fingem ser pobres. Naturalmente, nós vamos ver aí muitas pessoas assim. Nós temos o Bassi, é um homem aqui, um dos maiores investidores da Bolsa. Ele anda de metrô. Ele pega o seu metrozinho e vai. São coisas que são completamente antagônicas, né? E a Bíblia já sabia disso. E já nos mostra essa natureza humana. Nada está oculto aos olhos de Deus. Verso 13. Quem despreza o bom conselho se envolve em dificuldades. Quem respeita o mandamento será bem sucedido. Como estou falando aqui, são apenas conselhos. Mas se você desprezar esses conselhos, com certeza você viverá em dificuldades. Mas quem respeita o mandamento será bem sucedido. Não se trata de apenas conselhos que emanam de bocas humanas, mas conselhos que emanam de Deus. Que você possa ler esse livro de Provérbios e aplicar ele a algumas coisas na sua vida. Não simplesmente leia, observe e obedeça. Obedeça essas palavras. Por exemplo, verso 3, quem controla a língua terá vida longa, quem fala demais acaba se arruinando. Decore esse verso, 13:3. Quem controla a língua terá vida longa, quem fala demais acaba se arruinando. Imagina quantas coisas você falou que não precisava falar. Guarda isso, você saiu daqui com isso, mais um tijolinho na sua construção. Senhor, me capacite a usar minha língua somente quando é necessário, a falar somente aquilo que é necessário. Senhor, faça com que eu me cale quando eu devo me calar, com que minhas palavras não sejam palavras vazias. Então, observem com muita atenção aquilo que sai da sua boca. Verso 21. Desgraças perseguem os pecadores, enquanto bênçãos recompensam os justos. Aqui já fala por si só. Verso 24. Quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. Eu abordei isso daqui hoje nessa live também, nessa questão de advertirmos outras pessoas
como pessoas que nós temos como irmãos, como pessoas que nós amamos, essa disciplina, esse amor, o amor que não confronta, o amor que não disciplina não é amor. O amor visa justamente a correção do caminho errado. Mas lembre-se que o caminho errado não é simplesmente uma questão de gosto. O certo e errado não pode ser relativizado. O que é certo é certo. O que é verdade é verdade. Não existem duas verdades. Nós não estamos aqui tentando trazer verdades a outras pessoas. Nós falamos isso porque é verdade. Nós não estamos aqui simplesmente, talvez seja verdade. Não, nós cremos que essa é a verdade universal e intransponível. Porque se não fosse verdade, eu não precisaria seguir. Então, sendo essa verdade, por que não seguir? Então, quando nós falamos a correção dos nossos filhos, não se tratam meros gostos. Ele tem direito de gostar de determinado time, de determinadas situações, mas isso daqui não, isso daqui são valores primordiais, isso daqui é verdade, isso daqui é mentira. Você está indo por esse caminho é errado. Esse caminho você não deverá seguir. Não, mas ele tem que tomar decisão. Não, ele não toma decisão. Ele é uma criança. Enquanto ele não for adulto para tomar decisões por si só, você tem autoridade sobre a vida dele. E até mesmo ele é adulto. Você é pai. Você é aquele qual Deus incumbiu essa responsabilidade. E você terá que disciplinar seu filho, ao menos falar a ele aquilo que deve ser a verdade. Então que nós possamos compreender do que se trata. Todas essas advertências do quais a palavra nos dá. No capítulo 14, ele traz algumas coisas acerca da mulher. Olha como diz. A mulher sabe edificar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. Lares são edificados por mulheres sábias, e lares também são destruídas por mulheres insensatas. Peça a Deus sabedoria, tanto para que, se você for mulher, você tenha, e se você for homem, para que Deus lhe conceda uma mulher sábia. Galego, já estou casado. Perfeito, peça para que Deus a faça sábio. Quem faz alguém sábio? Quem é que dá ordem a todas as coisas? Quem é que dá ordem para que os seus olhos vejam e seus ouvidos ouçam? Porque seus olhos não escutam e seus ouvidos não veem? Porque Deus determinou cada coisa uma função. Deus estabeleceu isso e é Ele que processa tudo isso dentro de nós. Então Ele pode tranquilamente mudar os nossos corações, mudar as nossas vontades. E nós clamamos ao Senhor para que Ele mude também a nossa natureza. Diariamente eu encontro malignidades em mim. Diariamente eu encontro pensamentos que eu falo, nossa, que vergonhoso eu pensar isso. E peço para que o Senhor me trate, para que o Senhor mude. E também tenho que ter algumas ações para que essas coisas sejam colocadas em práticas. Então que você também possa fazer isso. Nós cremos no agir de Deus, mediante o poder do Espírito Santo, modificando todas as coisas. O verso 4 diz, um estábulo sem bois permanece limpo, mas é a força do boi que provê a colheita farta. Esses provérbios eles são muito reflexivos, né? É a mesma coisa você olhar para outras realidades. Façam analogias. Um estábulo sem bois permanece limpo, mas a força do boi que provê a colheita farta. Ou seja, eu quero ter uma colheita farta, eu vou ter que ter um estábulo que por vezes ele vai ter que estar sujo, mas eu tenho certeza dessa colheita. Então nós vamos ter que ter milhares de reflexões. Da mesma forma que uma casa toda organizadinha é bonita, mas eu amo às vezes minha casa bagunçada, minha casa com brinquedos espalhados, minha casa com controle de videogame no chão, minha casa com eu correr e pisar num Lego, porque eu vejo que tem vida ali. Então, imagina, você chega, quero minha casa organizada. Seus filhos cresceram, passou a melhor infância. Então, que vocês possam agradecer esses pequenos momentos, porque esses tempos passam voando, tá? Esses tempos passam voando. Vai haver um dia que sua casa será aquelas casinhas de cinema, que tá tudo ali no devido lugar, que você sentirá saudade dessa santa bagunça. Então, agradeçam a cada momento que vocês têm vivido, porque esses momentos são especiais e eles não retornam. Verso 10 diz, cada coração conhece sua própria amargura, ninguém pode compartilhar de toda a sua alegria. São verdades aqui completamente profundas que eu poderia ficar falando horas. Não me aterei a ficar falando sobre todos, porque eu também são geradas milhares de reflexões dentro de mim e eu teria muitas coisas para falar acerca disso, mas creio que o Espírito Santo também habita em você e
você meditando nisso, tomara que essas palavras preencham os vazios que existem dentro de nós e tragam carne para esse corpo espiritual que por vezes ele ainda está raquítico, que o Senhor possa iluminar mediante esse poder do Espírito Santo. Verso 22 diz: os que tramam fazer o mal se perdem, mas os que planejam fazer o bem encontram amor e felicidade. Que você possa planejar fazer o bem para a honra e glória de Deus. Verso 30 do capítulo 14: o contentamento da saúde ao corpo, a inveja é o câncer nos ossos. Essa é uma verdade. Muitas pessoas adoecem justamente por conta dos seus sentimentos, da sua amargura. Um homem feliz, uma mulher feliz, a alegria faz com que seu corpo seja cada vez mais saudável. Isso daí, existem milhares de estudos científicos quanto a isso, tá? O quanto os seus pensamentos destroem o seu corpo. Aquilo que já estava escrito aqui foi escrito cerca de 940 anos antes de Cristo, só depois que a ciência foi descobrir isso. O quanto a saúde mental influencia no corpo físico. Que vocês possam meditar muito acerca disso, tá? Capítulo 15. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, observe tanto os maus como os bons. Essa é uma verdade universal. Se Ele é Deus, Ele sonda tudo, Ele sabe tudo. Imagina que Deus te conhece melhor do que você mesmo. Ele sabe o que você pensa antes de você pensar. Ele sabe o que você pensa que nem mesmo você sabia que você pensava. Como isso, galego? Me explica. Pensa que nós não sabemos quais são as nossas intenções. Por vezes nós imaginamos que nossas intenções são boas, mas elas existem malignidades por trás, que nós às vezes até desconhecemos e só mais tarde nós vamos ver e falar assim: nossa Senhor, e tu soubestes disso e ainda me amastes. Que vocês possam compreender este Deus, que os seus olhos estão sobre todos e ainda assim escolhe nos amar. Você verá o quanto Ele é misericordioso. Verso 8 diz: os sacrifícios dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas Ele tem prazer nas orações dos justos. Observe que homens perversos, Deus o conhece, e ainda que eles ofereçam milhares de sacrifícios, isso são insignificantes para Deus. Deus tem prazer na oração dos justos. Quem são justos? Os justificados por Deus, aqueles que foram reconciliados por intermédio de Cristo, ainda que sejam orações que aparentemente aos olhos dos humanos são desprovidas de poder. A oração mais bela é aquela feita com sinceridade. Não aquela, ó excelso, soberano Senhor, mas aquela: Senhor, estou aqui, Pai, cuide de mim, Senhor. Sou um ser humano frágil, miserável, pecador e careço do teu amor. Senhor, modifique meu coração, transforme a minha vida, Senhor. Senhor, eu tenho feito tantas coisas que não agradam a Ti. Senhor, mude meus passos. Senhor, não aguento mais viver desse jeito. Me liberte desses pecados, me liberte do vício, me liberte da mentira, me liberte de tantas coisas, Senhor. E não aquele que está ali: ó Senhor, tá vendo o que eu fiz, Senhor? Ajudei aquela pessoa ali, mas a pessoa volta e continua sendo uma pessoa perversa. O cara tem 2 mulheres, mas vai na sua casa: olha aqui, eu sustento a casa. O cara é um perverso, é um miserável. Que Deus o alcance. Ah, não, ele faz milhares de coisas ruins, mas depois vai lá e oferece sacrifícios. Ah, estou lá na igreja de domingo, mas segunda-feira eu continuo sendo um safado. Que Deus sabe quem nós somos, e Ele nós não enganaremos. Então que o Senhor possa nos transformar. Verso 13 diz: o coração contente alegra o rosto, mas o coração triste abate o espírito. Verso 15: para os aflitos todos os dias são difíceis, para o coração alegre a vida é um banquete contínuo. Que você possa se deliciar no Senhor. Para os aflitos, aqueles que se desesperam diante das circunstâncias, nós devemos ter nosso coração alegre, entendendo que a vida é um banquete divino. Todos os dias o Senhor está derramando sobre nós sua misericórdia. Todos os dias o Senhor é bom. Todos os dias o Senhor manifesta suas maravilhas e nós não enxergamos. Nós não enxergamos a dádiva que é nós temos oportunidade de usufruirmos do que nós temos todos os dias. Quantas vezes nós desprezamos o sorriso dos nossos filhos, a companhia de pessoas que estão ao nosso lado, das bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. Então que a gente possa usufruir desse breve tempo que nós temos aqui.
Verso 16 diz: é melhor ter pouco e temer o Senhor que ter um grande tesouro e viver ansioso. Isso é uma grande verdade, né? Às vezes as pessoas que possuem pouco, elas estão ali confortáveis, mas as pessoas começam a ter grandes tesouros e começam a imaginar como seria viver sem isso. Enquanto aquele que tem pouco se regozija e alegra-se justamente por aquele pouco que tem. E aquele que possui grande tesouro vive completamente preso àquilo, imaginando como seria a sua vida sem. Mas que nós possamos estar completamente satisfeitos no Senhor. Verso 17 ainda do capítulo 15 diz: um prato de verdura ao lado de quem você ama é melhor que carne saborosa junto de alguém que você odeia. Olha que interessante, a palavra traz amar, odiar. São sentimentos humanos. Lembra-se que Provérbios, escrito por Salomão, visa tratar essa verdade da vida sem máscara. E quantas vezes não acontece isso? Você vai fazer uma social ali com alguém e você está comendo nos melhores lugares, mas aquela comida está desprovida de sabor. Enquanto você está ali comendo um pão com manteiga com uma pessoa e você fala assim: nossa, que maravilhosa essa companhia, como esse alimento é bom. Você come, não se trata daquilo que você se alimenta, mas da presença. Mais uma vez, no verso 29, ele traz: o Senhor está longe dos perversos, mas ouve a oração dos justos. Capítulo 16, eu aconselho vocês que meditem muito nisso, muito mesmo, porque ele traz algumas coisas aqui fundamentais. Nós terminaremos. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um, conforme eu mencionei. O Senhor fez tudo com propósito, até mesmo o perverso para o dia da calamidade. Verso 9, é da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige nossos passos. Verso 25, há caminhos que a pessoa considera correto, mas acaba levando a estrada da morte. Os cabelos brancos são coroa de glória para quem andou nos caminhos da justiça. É melhor ser paciente que poderoso, é melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Ele começa falando dos planos e ele termina falando da sorte. Ou seja, sejam nossos planos, seja a sorte, quem determina o resultado sempre será Deus. Então que você possa agradecer por tudo que tem acontecido, porque essa é a vontade de Deus para as vossas vidas. Que você possa entender a vontade de Deus em cada detalhe da sua vida, que você possa se voltar a Ele em adoração, em louvor, sabendo que Ele sempre é bom. Que hoje seu dia seja abençoado, que hoje seja um dia de transformação, que hoje seja um dia de restauração, que hoje, acima de tudo, seja um dia onde você possa agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, sabendo que se fosse pela sua vontade, você não estaria onde você está. Que Deus, mediante a todos os contratempos, te impulsionou para um lugar que você não chegaria sozinho. Que se fosse feita a sua vontade, você estaria agora habitando em trevas, mas Deus escolheu te salvar e te amar. Que Deus seja glorificado por intermédio da sua vida, que Deus o abençoe, que Deus o guarde, que você possa viver de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Essa é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Galego, você orou sim. As pessoas imaginam que orar é você fechar o olho e falar com vozes diferentes. Nossas palavras são orações proclamadas a Deus. Que sua palavra seja uma eterna oração, que a sua vida seja um eterno louvor a Deus. Que Deus seja glorificado. Tamo junto, que amanhã possamos estar aqui 5h59 da manhã, para a honra e glória do Senhor. Se 5h59 eu não estiver aqui, que você inicie a oração. Você fala assim: o Galego não está. Em vez de você falar ele está atrasado, você fala assim: eu estou atrasado para orar, porque não é meu tempo com o Galego, é meu tempo com Deus. E meu tempo com Deus começa às 5h59. Que o nome do Senhor seja louvado e engrandecido. Estamos aqui nutrindo uns aos outros. Enquanto eu falo, o que vocês falam aqui, eu tento também ler. Falam por intermédio de digitações, mas ainda assim, nós cremos que nós vivemos essa unidade, que vocês possam viver de maneira que isso se torne cada vez mais constante, essa meditação da palavra de Deus seja cada vez mais constante. Saiba que todas essas palavras que vocês estão semeando aqui no seu coração haverá de gerar frutos para a honra e glória do Senhor. Tamo junto, compartilhe o máximo de pessoas dessa live. Não se esqueçam,
de comentário. Eu vou compartilhar essa live agora, que vocês possam colocar ali um dos provérbios, tá? Então só quem ficou até o final vai saber. Você vai ali e digita um desses provérbios. Não precisa ser o provérbio literalmente. Você pega e escreve o que você entendeu de um desses provérbios. Qual foi o provérbio que mais marcou? Vocês topam fazer isso? Vocês fazendo isso e compartilhando, eu vejo ali que dá para compartilhar, né? Eu vejo que muitas pessoas não compartilham, não sei por qual razão, mas vocês deveriam compartilhar. Então compartilha com quem é crente, tá? Não quer compartilhar com o descrente, embora nós devemos falar para quem é descrente. Compartilhe com quem é crente e comente. Como símbolo de gratidão. Isso daqui não é uma troca, tá? Não é uma troca. Se você quiser não fazer, não faça. Mas a questão é que nós estamos fazendo isso para honra e glória do Senhor, não de homens. Então, quanto mais pessoas terem acesso, melhor. E nós sabemos que o algoritmo, ele necessita dessa comunicação. Ele vai entender que é relevante. Tudo que vocês estão fazendo aqui, eles vão mandar, isso daqui é interessante para alguém. E claro que Deus também, que comanda o algoritmo. Então, no final das contas, tudo está no controle de Deus, mas que você seja usado por Deus para que também o reino avance. Beleza? Tamo junto, um beijo no coração. Até amanhã, para honra e glória ao Senhor. Fui!